Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a proposta do amor exigente. Hoje eu trouxe mais um princípio dessa proposta que se chama crise. O que seria a crise? Quando toda vez que nós tomamos uma atitude, o outro às vezes reage, então aparece a crise. E também às vezes nós temos crises na nossa vida. Então, e o amor exigente ele diz o seguinte: de uma crise bem administrada surge a possibilidade de uma mudança positiva. Então crise a gente tem que ver no sentido positivo. Então é uma oportunidade que a gente tem de mudar alguma coisa que não está funcionando mais. Aquilo que a gente fala, amor exigente é ação, não é? A crise, ela nos dá esperança, ela tem esse caráter esperançador. Por quê? Pois a gente vislumbra um caminho diferente para mudanças. Com a crise pode surgir mudanças. Nós temos que concentrar em ações que tragam soluções, é o que a gente tem que fazer, para que as crises que ocorram nas nossas relações pessoais e comunitárias surtam efeito. Então, qual é o objetivo primordial de uma crise? Da proposta do amor exigente? Levar a pessoa a aprender com situações de crise. Nós temos que aprender vislumbrando a sua superação, nós temos que superar essas crises. E o amor exigente, ele adota uma palavrinha mágica, sabe como que ela chama? Defiforex. Vamos ver o que significa isso? Bom, Defiforex começa com D, né? D significa o quê? Nós temos que definir o alvo, nós estamos lidando com crise. Vamos definir o alvo. Nós vamos analisar a questão com objetividade, sem raiva, sem emoção. E nós temos que, às vezes, buscar ajuda de pessoas. De pessoas, um grupo de apoio, temos que buscar ajuda. Então, esse é o D. Fi quer dizer, nós temos que fixar prioridade. O que é isso? Por onde começar a trabalhar? O que eu vou começar? Aquela situação, o problema, onde eu vou começar? Não posso aceitar manipulação. Lembrar que pai e mãe têm que estar juntos nessa solução dos problemas. E é importante a gente, se tiver um grupo de apoio, melhor ainda. Então, aí nós já vimos o D, já vimos o FI. O que é FOR? FOR é formular um plano de ação. Nesse plano de ação, nós vamos ver assim, as qualidades têm que ser trabalhadas. Nós temos, naquela pessoa que nós vamos lidar, nós temos que trabalhar qualidade, valorização e também ressaltar as coisas boas dela e não fixar nos defeitos que a gente quer corrigir. Então, valorizar a pessoa, lembrar sempre disso. E ESE, quer dizer, nós já vimos Defiforex. Esse significa o quê? Executar o plano. Então, aí depois de tudo isso, nós vamos agir. Mas nessa ação, uma coisa é importante. Nós temos que deixar que a pessoa assuma a responsabilidade pelaquilo que ele fez, pelas consequências do que fez. Então, essa palavrinha mágica, ela é muito importante em qualquer situação de crise que a gente está vivenciando. E para a gente entender melhor, eu trouxe uma historinha muito, muito interessante que chama assim, O Ladrão Veraz. O que significa veraz? É um ladrão que fala a verdade. Então, diz que uma ocasião, uns comerciantes, vamos assim dizer, os comerciantes levaram um ladrão, um jovem ladrão que estava roubando, que ele tinha sido pego no ato de roubar lá
no comércio das pessoas. Mas, como ele era um jovem, devido à pouca idade, eles não desejavam puni-lo tão severamente, porque você sabe, quanto a lei requer, que ia colocar na cadeia, ele ia sair de lá pior, né? Então não resolveria. Então, o que eles fizeram? Levaram um sábio para um sábio que deveria mostrar para esse jovem, que era um jovem muito novo mesmo, o caminho trágico se ele continuasse nessa vida, e teria que fazê-lo também desistir daquela prática. Olha a responsabilidade do sábio, né? Mostrar o caminho trágico, que se ele continuasse dessa forma, e fazê-lo desistir. Bom, o sábio pegou, ele foi conversar com, né, eles levaram, ele não disse nada a respeito do roubo, falou nada. Ele só fez uma exigência para o jovem, que o rapaz prometesse sempre dizer a verdade. O rapaz prometeu, ficou feliz da vida, falou, olha, pelo menos saiu safado dessa situação. Então, ficou todo alegre, concordou com isto, e sentindo aliviado. Bom, foi embora, né? Mas quando foi à noite, vocês não imaginam, o pensamento do roubo veio. Veio e ele saiu furtivamente de casa para cometer o roubo. Mas aí veio aquele pensamento, né? Veio o pensamento. O que eu vou dizer para alguém se eu encontrar aí? O que eu estou fazendo? Vocês me perguntaram, o que você está fazendo na rua? O que eu vou falar? O que eu vou falar amanhã vendo os outros? Se eu mantiver minha promessa, de ser verdadeiro, eu terei que confessar tudo. E confessando tudo, o que vai acontecer? Eu vou receber o castigo que eu mereço. Então, mediante aquilo ali, né, naquela situação, o que o jovem fez? Voltou para casa. Então, isso acontecendo sempre, né? À medida que o rapaz saía para fazer o roubo e procurava ser verdadeiro, apesar de todos os seus hábitos tornarem-se cada vez mais difícil, tornava mais difícil para ele roubar. E com o tempo, ele não pôde mais roubar, porque ficava muito difícil, ele tinha que ser verdadeiro. Então, o sábio, essa situação surtiu um efeito positivo? Muito. Foi um plano, né? Aí teve um alvo, foram fixadas algumas prioridades, foi formulado um plano de ação e executado, e deu certo. Isso aí que é a crise. Então, a crise, nós, em Amor Exigente, nós temos que aproveitar aquela situação para a gente fazer mudanças. Agora, o que também com esse texto, também com essa, podemos trabalhar nessa questão aqui da crise? Olha, primeira coisa, nós vamos trabalhar mudança. Segunda coisa, oportunidade. Esse jovem teve uma oportunidade. Nós vamos trabalhar um plano de ação. Para lidar com a crise, temos que ter um plano de ação. E nós vamos trabalhar quais são as prioridades e também vamos trabalhar a esperança. Porque utilizando essa palavrinha mágica, colocando em ação, nós podemos ter esperança de alguma mudança, de resolver alguma situação que está necessitando na nossa vida familiar, no nosso trabalho, mas seguindo esses passos que nós colocamos. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Então, lembrando que crise bem administrada, ela surte um efeito positivo. Então, ficamos até a próxima.